Então, estamos gravando. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é John, sou professor do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri e um dos líderes aqui do nosso grupo, do Processo em Pauta. Hoje a gente dá continuidade aos nossos eventos, continuando com o nosso primeiro e principal evento até agora, que é o Pesquisas das Arcadas. A minha introdução é só fazer um breve convite a vocês, quem se interessar pelo tema de direito processual, de tecnologia. A gente está disponível, vou colocar o link aqui no chat, o link do nosso Instagram para você entrar em contato com a gente. Muito provavelmente você é aluno meu, aluno do professor Minami, ou conhece a gente de alguma forma, pode entrar em contato direto com a gente, mas também pode ver as informações do grupo lá no Instagram. Hoje a gente tem a participação do professor Elieide e eu passo a palavra para o professor Minami para fazer as apresentações. Olá, boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los todos aqui. Quero fazer uma saudação especial a todos os presentes e a todos vocês que estão assistindo depois esse vídeo na gravação no canal do YouTube. Se você pegou esse vídeo por acidente, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. Na descrição deve ter o link do nosso Instagram. Aqui ao vivo, o John está colocando aí o link do nosso Instagram para que a gente saiba dos seus interesses sobre os temas do nosso grupo de pesquisa e fique informado dos nossos eventos. Queremos fazer aqui uma saudação especial aos participantes, os participantes mesmo do grupo, do processo extrajudicialização, efetividade e tecnologia, e dizer que é uma satisfação, agora sim, com vários integrantes formalmente ingressando aqui no nosso grupo, recebê-los. O nosso evento de hoje, sem muitas delongas, será com o professor Eli Pierre Eide, nome super sofisticado. E o professor Eli, ele é mestre e doutorando em Direito Processual pela USP e professor de Direito Processual Civil de vários cursos pelo Brasil e também é advogado. Meu caro Eli, meu caro amigo, muita satisfação recebê-lo aqui na nossa terrinha, mesmo que virtualmente. Aliás, o professor ele já esteve aqui na região do Cariri, já foi no Padim Cício, já deu as voltinhas lá no Cajado do Padim Cício. Eu estava lembrando disso, professor Eli. Veio o Eli no mesmo dia que veio outro querido amigo nosso, o professor Mozart Borba, e foi uma tarde muito, muito, muito agradável aqui no Cariri. Então, ele já é de casa, sem mais delongas, professor, a palavra é sua. Ele alcançou a promessa que ele fez antes de dar a volta no Cajado, professor? Eu acho que se contar, dá azar. Não, só precisa dizer se alcançou, não precisa dizer qual era a promessa, só precisa dizer se foi alcançado. Bom, eu acho que alcancei, porque eu não lembro exatamente qual foi a promessa que eu fiz, mas de lá para cá tanta coisa boa aconteceu que eu acho que deve ter ajudado. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, um honroso convite de estar aqui, dizer que eu acompanho o projeto, o trabalho de vocês desde a primeira edição, que, salvo engano, foi com a Marília. Um projeto fabuloso, bastante importante no meu modo de ver, de possibilitar que pesquisadores possam expor suas pesquisas, seus métodos de pesquisa, como é que chegaram até o tema da pesquisa. Acho que isso é muito importante, também democratizar um pouco mais o conhecimento que se pode ter sobre as pesquisas desenvolvidas no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Acho que tudo isso é bastante importante, e o professor Minami, com o espírito sempre muito solidário e sendo sempre um grande amigo, eu não fiquei surpreso quando percebi que ele quis propor esse modelo mais amplo de difusão do conhecimento e difusão de ideias. Então, queria deixar registrado aqui meu enorme agradecimento ao professor Minami, ao professor John, ao professor Márcio, que infelizmente não pode estar aqui hoje, mas um dileto amigo e colega. Já passo para o tema, como é que vocês costumam fazer, ou eu devolvo a palavra para vocês? Veja bem, Eli, como a gente não tem essa formalidade, a gente nem cerimonial a gente escreve, a gente está mesmo em uma conversa entre amigos,
Eu já posso começar aqui com algumas provocações e dizer aqui para o pessoal que eu pedi para o professor fazer um recorte, lógico, na medida do possível, da pesquisa que ele está desenvolvendo atualmente nas Arcadas, que é a pesquisa que vai resultar, que está resultando na sua tese de doutorado. Então, sem comprometer o ineditismo, daquilo que pode ser divulgado do seu caminho e alguma repercussão prática disso, eu acho que é isso que a gente queria ouvir agora, claro, se fosse possível. Quero saudar aqui Lívia, que entrou aqui. Olá, Lívia. Lívia, eu já vou fazer o spoiler, a nossa próxima convidada já vai apresentar a pesquisa dela, a gente vai estar só ajustando a data. Professor Eli, a palavra é sua. Legal. Também saudar a Lívia, um abraço para ela também. E, bom, vou separar aqui em duas partes, né? A primeira, e antes disso, uma advertência. Como eu estava explicando isso para o professor Minami, como a pesquisa é fruto da minha tese de doutorado, que está em vias de ser depositada e ainda não foi defendida, eu tenho uma questão até regimental da faculdade com relação ao ineditismo das ideias, mas acho que uma exposição mais ampla, mais geral dos caminhos da pesquisa e dos resultados que eu procuro trazer com ela, eu acho que isso eu não tenho impedimento nenhum. Eu preciso fazer uma contextualização inicial para explicar por que eu cheguei no meu tema, que é recursos e ações autônomas. O professor ainda não sabe disso. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa específica sobre pluralidade de partes, sobre litisconsórcio unitário, e depois do término do meu mestrado, publiquei mais alguns textos em cima dessa temática. Só que logo ao fim do meu mestrado, e no período de transição entre o mestrado e o doutorado, eu já tinha um tema em mente que eu queria pesquisar no doutorado, que era o tema dos meios de impugnação. Por diversas razões. Eu achava que o tema tinha se amesquinhado muito no Brasil, em outros países também se amesquinhou muito, porque virou um tema de um discurso meramente eficientista, quer dizer, se a gente for pegar a produção literária da doutrina processual nos últimos 30 anos em matéria de meios de impugnação, a gente vai ver que é uma característica muito comum. Há basicamente umas 3 ou 4 agendas da doutrina processual brasileira. A primeira agenda é se ocupar basicamente de problemas sobre cabimento dos recursos, sobre questões procedimentais dos recursos, porque uma determinada reforma trazia mais problemas do que existiam antes, questões ligadas à fungibilidade, porque nunca era claro qual recurso seria cabível. Essa foi a tônica do Código de 39, o Código de 73 entrou em vigor com a promessa de melhorar o sistema, mas a década de 90 e a primeira década dos anos 2000, até a entrada em vigor do Código de 2015, ficou muito claro que ainda havia muitos problemas. O Código de 2015 entrou em vigor, esses problemas persistiram. Então, foi uma agenda sempre muito ocupada com problemas dos meios de impugnação, especificamente recursos. Uma disputa sempre muito grande em falar, olha, as ações autônomas são meios absolutamente excepcionais, são heterodoxos, só em casos de última necessidade você tem que lançar a mão de uma ação autônoma de impugnação, e essa é uma ideia que até hoje é muito cristalizada no âmbito da doutrina. Uma segunda agenda muito clara era a incapacidade que a doutrina tinha de analisar de uma forma conjunta os meios de impugnação. Se vocês pegarem qualquer manual, qualquer curso, volume de um curso que trate sobre recursos, vocês vão ver que a estrutura é sempre a mesma. É uma primeira parte tratando de teoria geral dos recursos, uma segunda parte tratando de recursos em espécie, aí uma parte residual, se der tempo, para analisar a ação rescisória, e aí se joga num guarda-chuva chamado sucedâneos recursais, que até hoje ninguém sabe definir o que é, qualquer coisa que sirva para impugnar, mas não se confunda com recurso ou ação rescisória. Então existe também no campo teórico um problema muito grande de achar a serventia dos institutos e determinar a natureza deles nessa quase que inexistente função integrativa deles.
E uma terceira agenda, que eu acho que é a agenda onde a doutrina brasileira mais avançou, foi na agenda do estudo da ação rescisória propriamente dita. A ação rescisória no nosso ordenamento, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido essa crítica, ela tem uma amplitude muito grande. A doutrina processual teve nos últimos anos uma atuação de talvez dar uma amplitude ainda maior para ela, encontrando decisões rescindíveis, encontrando situações onde se expandia a relativização da própria coisa julgada mediante ampliação da ação rescisória. Parte da doutrina defendia até a interpretação analógica dos incisos de cabimento da ação rescisória e assim vai. Então, existia no âmbito da ação rescisória uma visão bastante ampliativa dela, muito embora, do ponto de vista legislativo, ela já fosse ampla comparativamente a outros ordenamentos jurídicos, sem prejuízo de que no âmbito da ação rescisória havia um ou outro estudo, e aqui eu faço destaque ao estudo do professor Flávio Archer sobre a ação rescisória, que procurou olhar a ação rescisória num contexto mais amplo dos meios de impugnação a partir do juízo rescindente, do juízo rescisório. Esse é o plano teórico, vamos chamar assim. Só que a realidade, ela começou a caminhar num sentido bastante diverso desse. Muito embora se sustentasse que as ações autônomas seriam meios excepcionais, seriam meios heterodoxos, basta ver a história do mandado de segurança contra ato judicial, parece que existe uma fobia, uma vertigem contra as ações autônomas de impugnação. A realidade nossa, do ponto de vista legislativo, foi completamente diferente. Houve uma expansão, e sobretudo no plano da jurisdição constitucional, houve uma expansão enorme do uso da reclamação e da regulamentação dela no Código. A regulamentação da reclamação hoje no Código, se a gente for analisar no detalhe, ela é praticamente a mesma regulamentação de um recurso. Ela cabe anteriormente à formação da preclusão. Ela não tem um efeito obstativo dos recursos, mas o momento de cabimento dela é tal qual de um recurso. No âmbito do processo penal, a explosão do uso de mandado de segurança nos tribunais superiores. No âmbito do processo civil, além da reclamação, a disciplina que recebeu a ação rescisória no Código de Processo Civil de 2015, dando para ela uma amplitude ainda maior do que era no Código de 73. Além de um fato historicamente existente desde a primeira lei do mandado de segurança, que era uma previsão expressa de que mandado de segurança cabe contra ato judicial, estabelecendo ali uma regra de relacionamento que era não pode caber em face de decisão contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo. Qual que é o grande cenário de tudo isso? O grande cenário de tudo isso é que havia, ou pelo menos há, ainda no meu modo de ver, um discurso muito desalinhado entre o que ocorre no campo teórico e o que ocorre no campo legislativo, vamos dizer assim, ou até no campo jurisprudencial. A gente tem uma profusão de ações autônomas nos últimos 25 anos, e isso a jurisprudência mostra. Inúmeros avanços, por mais paradoxal que seja, inúmeros avanços na teoria dos meios de impugnação vieram das ações autônomas e não dos recursos. Eu já estava me esquecendo aqui, mas é bom pontuar. Uma das agendas doutrinárias com que ocupou boa parte da produção acadêmica dos últimos anos em matéria de recursos, e aí é por isso que eu acho que a gente amesquinhou muito o estudo dos recursos ou dos meios de impugnação, foi sempre essa postura do doutrinador brigando com a jurisprudência defensiva, quer dizer, os tribunais sempre com aquela postura histórica de criar restrições indevidas de acesso a eles. A doutrina ficou debatendo muito tempo isso, e outros aspectos teóricos, talvez fundamentais para, inclusive, superar certos preconceitos existentes no campo dos meios de impugnação, foram passando despercebidos. Então, esse é um primeiro cenário que me chamou a atenção para dizer que, ou pelo menos para me mostrar que havia necessidade de um estudo que contestasse as bases teóricas da tradicional teoria geral dos recursos, que, no meu modo de ver, é uma teoria geral dos recursos que explica fenômenos impugnativos parciais do que acontece no âmbito dos recursos. Às vezes ela não consegue explicar tudo no âmbito dos recursos, que dirá
sobre todos os fenômenos impugnativos. Vamos dizer assim, essa é uma primeira justificativa pela qual eu entendia que seria necessário seguir por esse caminho. Uma segunda justificativa foi a seguinte: no meu período de transição entre o mestrado e o doutorado, eu cursei uma matéria na pós-graduação, inclusive é uma matéria regida pelo professor Heitor Sica, que é meu orientador e é orientador do professor Minami, sobre processo civil comparado, e o tema daquele semestre específico era comparado com o processo civil italiano. Minami sabe, eu tenho alguns laços com a doutrina italiana, porque eu fui estudar lá no mestrado, enfim, acho que ainda hoje é uma doutrina relevante que a gente não pode perder de vista. Muito embora venha sofrendo sistemáticas críticas, mas acho que ainda assim ela é relevante. E dentro dessa disciplina, eu fiquei incumbido, talvez porque o Heitor também já sabia que o meu projeto de doutorado versava sobre meios de impugnação, de apresentar um seminário sobre meios de impugnação no sistema italiano. E o recorte do seminário era justamente a distinção entre recursos e ações autônomas de impugnação. E quando eu fui me debruçar sobre esse assunto, eu descobri que aquela premissa histórica sustentada pela doutrina processual de que seria inútil analisar um sistema estrangeiro, um sistema impugnativo estrangeiro, para a gente tirar conclusões dali que sejam úteis para o nosso, que essa comparação não teria grande utilidade, ela se mostrou falsa no meu modo de ver. Porque a partir do que eu vi no sistema italiano, e aí expandindo minha pesquisa para o sistema espanhol, português, alemão, francês, eu vi que lá também existia um problema bem interessante sobre essa dicotomia entre ações autônomas e recursos, por razões diferentes das nossas, evidentemente, por critérios distintivos diferentes das nossas, evidentemente, mas havia um ponto em comum que ligava a doutrina brasileira da doutrina estrangeira, que era a incapacidade que existia de definir qual que era a diferença entre um e outro. Simplesmente não havia uma capacidade técnica de definição. Muitos, como se faz na doutrina brasileira, muitos na doutrina estrangeira ficavam descrevendo aspectos procedimentais. Olha, aqui você tem uma intimação, ali você não tem uma intimação. Aqui acontece isso, ali acontece aquilo. E era quase que tautológico, eu ficava rodando em círculos para tentar definir coisas que, no meu modo de ver, não parecem ser distintas. Eu aprofundei um pouco mais essa pesquisa do direito estrangeiro, numa segunda disciplina, e aí eu já estava cursando doutorado, também de processo comparado, que o professor Heitor Sica ministrou, dessa vez com o processo civil dos países da América do Sul, Argentina, Peru e Colômbia, e o tema dos meios de impugnação foi tratado por um professor argentino. E foi muito interessante perceber como ali também existe uma dificuldade muito grande da doutrina entender os fenômenos. Alguns códigos provinciais argentinos, a título de exemplo, tratam a ação rescisória sob a denominação de recursos, ora como ação de rescisão, o equivalente à nossa rescisória. Então, e aí você vai expandindo a sua pesquisa, você vê que existe um problema muito grande entre definir conceitos positivos, ou seja, a partir do direito positivo extrair um conceito e chegar na natureza jurídica dos institutos. Isso é mais no plano teórico, a repercussão prática disso é vista, no meu modo de ver, muito fortemente pela jurisprudência e pela própria doutrina, que é incapaz de tratar as coisas de forma interligada. E muito por isso existe repercussões no plano da jurisprudência defensiva, repercussões no plano da teoria geral dos recursos e por aí vai. Então, basicamente, por conta desses dois motivos, eu me propus a estudar o tema dos meios de impugnação, e o início da minha pesquisa era a seguinte: se de fato havia diferença entre recursos e ações autônomas, essa era uma pergunta teórica, e o desdobramento dessa pergunta é: se existe ou não existe, qual que é a diferença, qual que é a repercussão prática em torno disso?
E eu percebi que existem algumas repercussões práticas bastante importantes, que eu trato isso na tese. Uma dessas repercussões é uma necessidade de revisita a alguns dogmas da teoria geral dos recursos que se refletem na jurisprudência, também defensiva, que é uma má apropriação do conceito de sucedâneo recursal como fundamento de inadmissão de ações autônomas que foram corretamente propostas e, por via de consequência, uma negativa à tutela jurisdicional no âmbito impugnativo. Isso é muito grave e isso acontece rotineiramente. Quem se dispuser a analisar a jurisprudência dos tribunais superiores vai perceber a verdadeira fobia que existe com relação às ações autônomas, e o discurso encontrado na fundamentação é sempre um discurso amparado no que existe na teoria geral dos recursos, falando, olha, são meios excepcionais, olha, são meios heterodoxos, olha, só em última análise. Eu recomendo muito que vocês leiam o acórdão do repetitivo que deu ensejo à tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, que a tese da taxatividade mitigada, ela foi construída não em torno do agravo do instrumento, mas em torno de fechar as portas do mandado de segurança. E é engraçado perceber que nessa fundamentação, a relatora, na verdade, ela usa expressões assim bastante interessantes para perceber essa fobia que existe contra ações autônomas, que a Fênix ressuscitou, fazendo alusão ao próprio mandado de segurança, como se fosse algo tenebroso e tudo mais. Muito embora, e isso é importante dizer, que do ponto de vista histórico, foram os próprios tribunais, antes mesmo da primeira lei de mandado de segurança, foram os tribunais que passaram a admitir mandado de segurança contra ato judicial. Então, esse é um primeiro ponto. E você fica à vontade aí para me interromper, viu, Minami? Porque eu estou pegando a palavra aqui e estou falando enfim, você fica à vontade para me interromper. Perfeito. E um segundo ponto que me pareceu bastante importante é perceber que como as coisas mudaram, havia uma necessidade de revisita à teoria geral dos recursos para que a gente conseguisse reacomodar determinados institutos, determinados conceitos e perceber um ponto que, no meu modo de ver, esse é um dos pontos da minha tese, mas no meu modo de ver passou despercebido pela doutrina, como a reestruturação, ou na verdade a estruturação de determinados recursos a partir do modelo de resolução de questões repetitivas foi perdendo função impugnativa, e isso foi fazendo com que a utilidade, e aí a gente está no campo do interesse, a utilidade de determinados recursos acabasse sendo bastante mitigada. Estou fazendo alusão aqui ao recurso extraordinário, ao recurso especial, porque no meio das minhas pesquisas eu me dei conta de um seguinte fenômeno, que muito embora esses recursos sejam previstos pela Constituição, e a gente estude na teoria geral dos recursos o interesse recursal como a utilidade do recurso em proporcionar um resultado mais favorável para o recorrente, estava acontecendo um fenômeno diante de nós que pouca gente percebeu, ou quase ninguém percebeu, que era o seguinte: os recursos para os tribunais superiores tiveram a sua utilidade praticamente retirada. Se não submetido ao regime de repercussão geral de repetitividade pela profusão da jurisprudência defensiva, e todos os dados levantados mostram, e existem percentuais, isso em relatórios do Supremo, estudos empíricos, mostram que o Supremo e o STJ têm um percentual de não conhecimento de recursos com base em jurisprudência defensiva muito próximo. Esse percentual é praticamente 94% em ambos os tribunais. E isso gerou um paradoxo, na minha visão, porque na mesma medida em que eu restringi o acesso ou a utilidade dos recursos para os tribunais superiores, o ordenamento jurídico ele fez um movimento diametralmente oposto com relação aos meios de impugnação cabíveis posteriormente ao trânsito em julgado, que é a expansão da ação rescisória. Se a gente fizer um critério de comparação, historicamente,
isso desde o Código de 39 fica muito claro. Então fecharam a porta e deixaram a janela aberta, mais ou menos. Eles quiseram resolver de um lado e acabou gerando esse efeito colateral. É mais ou menos isso, porque se você parar para analisar esse movimento histórico, estruturalmente a ideia que me pareceu se encaixar era a seguinte: os recursos para os tribunais superiores foram gradativamente perdendo a sua utilidade por duas razões. A primeira deles é pela jurisprudência defensiva, que mediante acesso individual, ou seja, cada um tentando chegar a um tribunal superior, não conseguia, e isso dados estatísticos mostram. 94%, se você tentar jogar na Mega Sena, talvez seja mais fácil ganhar do que ter um recurso admitido. E, de um outro lado, aquele meio que era dito excepcional, que era dito para ser utilizado em última análise, que era, olha, você vai relativizar com a julgada material, ele passou por ele se encaixou nesse paradoxo que é da sua sistemática amplitude. Teve uma amplitude objetiva, que é nas hipóteses de cabimento. Teve uma amplitude subjetiva, que é na quantidade de legitimados. E teve uma amplitude temporal, que é no prazo para juizamento, ou prazo decadencial do direito de impugnar pela via da ação rescisória. Então, eu me deparei com esse paradoxo. Falei, olha, existe algum fenômeno aqui acontecendo, que também está no campo da teoria geral dos recursos, que é a regulação da relação entre interesse de impugnar e trânsito em julgado. Existe um fenômeno aí acontecendo que me chamou muito a atenção. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aqui é um dos pontos centrais da tese, mas eu estou jogando esse dado para a reflexão de vocês, para dizer o seguinte, que a opção que o sistema fez, isso me parece muito clara, essa opção, inclusive se vocês forem analisar a fundamentação do voto do acórdão, que disse não caber reclamação quando o precedente formado em repetitivo ou repercussão geral, ou especificamente em repetitivo, porque ele era do STJ, não caberia reclamação quando o acórdão do repetitivo fosse aplicado no tribunal local indevidamente, ou seja, o caso sobrestado no tribunal local não se encaixava no caso paradigma julgado, e isso está no acórdão, ele diz o seguinte: a válvula de escape do jurisdicionado não é a reclamação, vai ser a ação rescisória. E isso se justifica por um movimento de reforma legislativa, que foi a reforma do Código de Processo Civil ainda na vacatio legis, que reestruturou por completo a disciplina da repercussão geral e dos repetitivos, dizendo que o sujeito ficaria sobrestado sem limite, dizendo que o sujeito teria poucas formas de demonstrar distinção quando ele ficasse sobrestado, e ele previu no campo da ação rescisória o parágrafo 5º e 6º do 966, dizendo que a ação rescisória, ele não precisava dizer, porque já dava para encaixar isso na violação à norma jurídica, mas dizendo que a ação rescisória seria um instrumento para se obter a distinção. Ou seja, quando a súmula vinculante ou quando o precedente vinculante fosse aplicado indevidamente, a distinção poderia ser feita pela via da ação rescisória. E esse acórdão julgou a reclamação, ou que disse não caber reclamação, ele é expresso, ele é muito categórico ao dizer o seguinte: a válvula de escape dada para o jurisdicionado, seria propriamente a ação rescisória. Então, olhando o desenho legislativo, de como se estruturaram os meios de impugnação, e olhando o desenho, e olhando como tem atuado a jurisprudência dos tribunais superiores, a pergunta que fica é: o interesse existente para emprego dos meios de impugnação, quando eu analiso o trânsito em julgado, permanece igual ou não permanece igual? Essa é uma pergunta que eu procuro responder na minha tese. E isso então, viu, Eli? Eu acho que talvez aí a gente tenha um efeito colateral interessante, que eu não tinha pensado nisso, porque o recurso ele prolonga o tempo do processo,
até dizem, né, ele prolonga a litispendência processual, mas ele depois resolve, em tese, deveria resolver aquele caso e acabou-se. Eu pego um meio impugnativo desse alternativo, não sei se eu posso dizer assim alternativo, um meio impugnativo que não seja recurso, e talvez ele gere um outro processo, eu estou trazendo mais problemas do que o que talvez os recursos, somente a previsão dos recursos queriam estabelecer. Não sei se isso é um possível efeito colateral. Eu acho assim, existem algumas premissas que estão arraigadas na doutrina dos meios de impugnação e que elas são, no meu modo de ver, e respeitosamente, bastante falaciosas. Por que falaciosas? Porque, pelo seguinte, no direito brasileiro, e aí existe uma diferença bastante considerável com relação ao sistema de outros países, não existe decisão, eu não vou nem falar de decisão, vou ser mais, não existe ato judicial que não esteja submetido a controle. Não existe. O habeas corpus é cabível contra a omissão judicial. O mandado de segurança é cabível contra a omissão judicial. Então, todas as posturas do juiz, em tese, são passíveis de controle. Aliás, os meios de controle, e esse é o meu primeiro capítulo da tese, e uma das primeiras teses que eu quero comprovar no meu trabalho é dizer o seguinte: os meios de impugnação, e aí recursos e ações autônomas, eles são apenas um pedaço de um sistema maior, que é um sistema de controle. Porque a gente tem várias formas de controle. A gente tem controles por regras de competência, a gente tem controle por incidentes de controle, a gente tem controle por cooperação judiciária. Dou um exemplo aqui para ficar fácil de compreender. A reforma da Lei de Recuperação e Falência instituiu um modo de controle por cooperação judiciária, artigo 6º, parágrafo 7º, enfim, um dos parágrafos da reforma, que diz o seguinte, que antes de um juiz da execução fiscal praticar um ato de constrição a um bem da empresa em recuperação, ele precisa submeter a apreciação desse ato ao juízo da recuperação judicial. Então, existe uma relação de controle aí, porque o juízo da recuperação judicial ele pode analisar sobre qual, e a lei fala isso expressamente, se recair sobre um bem essencial para a manutenção da atividade empresarial, ele pode, na verdade, rever essa ordem de constrição. Então, existem múltiplas formas, existe um sistema numa acepção técnica, né? Num conjunto de normas que são harmônicas e tudo mais, que estipulam, que regulam o controle dos vícios do processo, dos erros judiciais, e dentro desse sistema existe uma parcela que é confiada aos meios de impugnação, aos recursos e às ações autônomas. E aí, para não deixar você, para responder ao seu questionamento, de fato, na verdade, uma das concepções falaciosas é dizer o seguinte, que as ações autônomas vão prolongar a discussão, porque os recursos servem justamente para obter um horizonte com relação ao final da litispendência. Isso é verdade. Essa é uma verdade. Mas o que determina ou não o término da litispendência no ordenamento jurídico brasileiro é o próprio efeito obstativo, quer dizer, se você fizer uma análise comparativa, você vai ver um fenômeno muito curioso. No sistema processual francês, o único recurso que impede o trânsito em julgado é o recurso de apelação. Aí você seria induzido a acreditar, nossa, olha como eles são evoluídos, né? O sujeito já consegue uma execução definitiva logo após o julgamento da apelação. Só que a pessoa, quando faz essa análise precipitada, se esquece que depois do trânsito em julgado existem mais 3 recursos possíveis. Então, a grande questão nessa relação entre trânsito em julgado e meios de impugnação, ela precisa ser repensada no seguinte sentido, quer dizer, quanto mais vulnerável eu deixo uma decisão a ataque, menos estável, por mais que ela já tenha atingido a coisa julgada, ou a própria preclusão, menos estável ela vai ser. Existe uma relação de proporcionalidade entre grau de estabilidade e grau de impugnabilidade da decisão.
Então, quanto maior eu transformo a minha ação rescisória, mais possibilidade de relativizar a coisa julgada eu trago. O professor Eduardo Talamini, a Lívia foi orientanda dele, acho que foi orientanda na graduação, mas, enfim, tem relação com ele direta, escreveu um belíssimo trabalho, aliás, sobre coisa julgada e sua revisão, que ele analisa as variadas formas de relativização. Variadas formas. Não só a tradicional ação rescisória é um meio de relativizar, mas inúmeros outros. Na mesma medida em que você amplia a ação rescisória subjetivamente, objetivamente, temporalmente, você também torna a coisa julgada mais vulnerável. E perceba, não é só a coisa julgada. Essa associação clássica entre ação rescisória e coisa julgada é uma associação que já não é mais 100% verdadeira, porque a ação rescisória não cabe só de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada material, ela vai além disso. Ela é um meio de impugnação que visa desconstituir decisões que, de alguma forma, impeçam o exame de mérito, seja no próprio processo, seja num processo futuro. Se você parar para analisar o parágrafo 1º do artigo 406 do Código de Processo Civil, que é a extinção do processo sem julgamento de mérito, o parágrafo 1º prevê a impossibilidade de propor uma nova demanda, se não sanados os vícios que deram ensejo à extinção, essa ação não é acobertada pela coisa julgada material e é rescindível. A decisão que deixa de conhecer recurso por algum vício do artigo 966 do Código também é rescindível. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, expondo para vocês, na verdade, tentar mostrar e eu não flexibilizo nada, tá? Minha proposta não é de legiferenda, não estou querendo ampliar nada, eu estou pegando o que existe, tá? Não há nada de heterodoxo no que eu estou falando ou tentando expor. Eu estou olhando para o sistema tal como ele existe e extraindo conclusões a partir dele. Então, em resumo, os rumos da minha pesquisa estão sendo esses, né? Eu não quis entrar em mais detalhes, em questões específicas, porque, enfim, tem a questão do ineditismo, mas acho que, não sei se ficou claro, se não ficou claro, eu posso elucidar qualquer ponto. Ficou, tô até com algumas provocações, deixa eu ver se você me ajuda nisso. A gente tem uma dificuldade em alguns cursos de direito, nas disciplinas de processo, em conseguir, e isso é muito perceptível aqui na nossa região, em conseguir atingir alguns temas, porque quando as grades foram feitas, desprezou-se muito a quantidade de conteúdo que o processo abarca. E por conta disso, às vezes, ou a disciplina de recursos ela é muito maltratada, ou então a gente não chega em processo nos tribunais, ou então ela é vista com foco, até quando eu tenho recurso processos tribunais, ela é um anexo de um outro de disciplina. Então a gente tem disciplina, eu já sei casos de disciplinas que são o processo da petição inicial até recursos, por exemplo, né? Ou então da resposta do réu até recursos. Então, a partir disso, quando esses profissionais eles vão começar a advogar, quando vão começar a atuar, eles correm muito atrás do que não viram propriamente nos recursos, porque talvez na cabeça deles eu impugno decisões por recursos. Então, bota na cabeça, eu tenho que ir atrás do tempo perdido em recursos. A partir da sua pesquisa, e sem nem precisar entrar em detalhes dela, mas pelo que você levantou, pelo que você viu das possibilidades do sistema, realmente eu vou ter um profissional, o profissional que focar apenas no recurso, ele vai estar muito limitado no que diz respeito ao arsenal que ele vai ter para lidar com os problemas do dia a dia, ou se ele souber trabalhar bem com os recursos, ele vai precisar dessas ações impugnativas autônomas excepcionalmente. Ou não, já fica aqui o aviso, olha, você que não teve uma disciplina de recursos, ou não teve muito processo nos tribunais, por alguma razão, abra o olho. O que é que você acha?
Me lembro, sua pergunta é muito boa e eu acho que existe aqui um ponto importante. Eu mesmo, depois que comecei a escrever minha tese, fui chamado 2 vezes para ministrar aula em curso de pós-graduação na parte de teoria geral dos recursos. E eu conversei com a pessoa que me convidou, dizendo se eu podia dar esse determinado enfoque, e ela autorizou. Eu acredito, muito sinceramente, que nós professores precisamos rever a forma de ministrar a disciplina de teoria geral dos recursos, porque eu acredito sinceramente e fundadamente que ela se tornou, em alguns pontos, obsoleta. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Existe um fenômeno que está acontecendo com muita frequência na nossa frente, na nossa realidade, que ninguém se deu conta, ou pouca gente se deu conta disso, e que isso afeta a teoria geral dos recursos, que é o fenômeno da impugnação coletiva de atos judiciais. E você não vê ninguém preocupado com isso. Eu abordo esse aspecto na minha tese como uma proposta de repensar a teoria geral dos recursos, mas habeas corpus coletivos em face de decisões judiciais reiteradas, descumprindo jurisprudência do Supremo e STF em matéria de drogas, em matéria de execução de pena. Você tem a figura, isso não é novo propriamente dito, mas você começou a ter ações autônomas repetitivas, a utilização do IRDR para solucionar questões repetitivas ligadas às ações autônomas. Existem 2 IRDR sobre ação rescisória repetitiva. Imagine você, ação rescisória repetitiva, um no TRT da terceira região e um no Tribunal de Estado de São Paulo. E esse do TRT da terceira região é particularmente, assim, um IRDR que visa resolver uma matéria das mais importantes em questão de rescisória, que é saber se o julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade da terceirização, que é um julgamento, salvo engano, 2019, ele daria ensejo à rescisão, ou seja, à ação rescisória dos julgados dos tribunais regionais do trabalho que deram por ilegal a terceirização da atividade fim. Porque o STF reconheceu a legalidade da terceirização da atividade fim, e aí começou a chover rescisória. Então, o arcabouço dos meios de impugnação é muito amplo no Brasil. É muito amplo. Vou fazer um paralelo aqui. Existe uma crítica também muito, muito frequente ao Brasil. Aqui tudo é impugnável. Primeiro que, do ponto de vista científico, com perdão da minha expressão, é um pouco tolo fazer uma crítica a tudo é impugnável. Se no Estado de Direito os atos estatais não podem ficar à margem de controle, ou melhor, os atos públicos estatais, com raríssimas exceções, ficam à margem de controle, que dirá os atos jurisdicionais, que são uma modalidade de atos estatais. Então, a ausência de previsão de recurso não leva à conclusão de que um ato judicial não é controlável. Essa é uma primeira premissa que precisa cair por terra. Uma segunda questão que é muito importante é ver essa crítica, porque o Brasil tem muitos meios de impugnação. Eu faço aqui a sugestão de que vocês analisem 2 institutos muito interessantes. O direito norte-americano já convive há muito tempo com uma figura chamada collateral review, ou collateral attack, que é nada mais do que o emprego de um writ constitucional ou o mandado de segurança, ou habeas corpus, contra decisões das quais não tem previsão numa determinada legislação de cabimento de recurso. Um exemplo aqui muito utilizado pela doutrina norte-americana é a utilização do mandado de segurança contra a decisão interlocutória nos processos de competência da Justiça Federal americana. E um segundo exemplo é o famoso, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, juízo de amparo, que é muito conhecido no México, mas tem em inúmeros países latino-americanos, que é de qualquer violação a direito fundamental praticado por autoridade, e aí essa amplitude bem mostra como pode ser amplo o cabimento do mandato do juízo de amparo, é a utilização desse instituto, desse instrumento contra ato judicial. Então, a gente se acostumou muito com uma teoria geral dos recursos construída na década de 60 e 70 do século passado, do século XX.
De lá para cá, muitos fenômenos... exatamente, Lívia, o recurso de amparo na Espanha também, exatamente. De lá para cá, muitos fenômenos, muitas transformações nos meios de impugnação ocorreram e a teoria geral dos recursos passou batida ali. Então você tem fenômenos assim muito importantes e que não estão sendo percebidos. Impugnação coletiva de atos judiciais é um deles. Eu não consigo ignorar mais, no nosso ordenamento, o regime jurídico da reclamação no Código. Se você analisar o regime jurídico de cabimento, é igual de um recurso. Tanto é assim que o Código se preocupou, num dos dispositivos da reclamação, em dizer o seguinte, o não conhecimento de um recurso não vai gerar problema no julgamento da sua reclamação. Então ele cria uma regra específica de relacionamento porque ele mesmo abriu essa oportunidade. No meu modo, faço aqui de novo um outro exemplo, que já estava passando despercebido. No Código de Processo, se vocês forem ao Código de Processo Penal, vocês vão encontrar ali no capítulo dos recursos, e todo mundo que estuda a teoria geral dos recursos estuda taxatividade, dizendo que é sempre aquela velha história, só existe recurso previsto em lei. Perfeito. Você vai no Código de Processo Penal, na parte onde há a definição, o elenco dos recursos, e ali está habeas corpus e revisão criminal. E nem por isso, nem por obedecer uma suposta regra de taxatividade e de indicação como recurso desses dois instrumentos, a doutrina encontra barreira para falar que não é recurso, é ação autônoma. Pouco importa se é recurso ou se é ação autônoma. A grande questão é que é um dos instrumentos componentes de um sistema de impugnação. Então, no meu modo de ver, existe um movimento histórico, e eu faço uma retrospectiva histórica breve na minha tese, de mostrar que durante anos havia de um lado um discurso altamente preconceituoso com as ações autônomas, só que de outro elas foram se expandindo. E a jurisprudência, paradoxalmente, apesar de defensiva, foi dando abertura para essas novas formas. Falei da impugnação Isso é do muito louco, viu? É muito louco. Porque tem efeitos colaterais, né? Eu não sei se isso entra no seu debate, mas não sei nem se eu posso falar isso. Eu vou falar um exemplo de um outro tribunal. Tem tribunais em outros países que, por exemplo, ele não entra na estatística os processos já julgados. Então, se eu pegar, a depender desses outros tribunais, do regime que eles colocam nas suas estatísticas, processos já julgados, mas que são atacados por um desses métodos impugnações não recursais, de problemas que já foram resolvidos com coisa julgada, talvez eles não entrem nessa estatística, né? E isso deve ser só um pequeno aspecto dos efeitos colaterais disso, porque se eu fizer um levantamento, não sei se você fez, mas se a gente fizer um levantamento, então, da quantidade dessas ações autônomas em comparação ao recurso, e se eu tentar levar esse mesmo estudo para o que a gente está vendo na academia, o que é que a gente consegue ensinar na graduação, então a gente está sendo omisso em talvez muita coisa, a depender do tamanho desses problemas, né? Que eu insisto, você disse alguns casos, mas se eles realmente são tão frequentes, não são em casos muito sofisticados, então é como você disse, talvez a gente tenha que rever mesmo como ensinar, talvez mudar o nome da disciplina, não para recursos, né? Mas para formas de impugnações. Um dos capítulos é que eu não proponho, né, uma teoria geral dos meios de impugnação. Na verdade, eu formulo críticas para que a gente pense a partir de tudo isso. E vou mostrando aspectos que geram essa interferência. Mas eu digo que, na verdade, é preciso fazer uma unificação dogmática em torno dos recursos e ações autônomas para perceber até um ponto que ficou muito claro na tese, de que aquele discurso histórico de que recurso é prolongamento do direito de ação e de defesa, ele não é um discurso 100% correto. E te digo o seguinte, porque existem inúmeras oportunidades, mas inúmeras oportunidades de exercício de impugnação via recurso sem prévio direito de ação e de defesa.
Tem dois exemplos assim cabais do próprio processo penal de novo, que é a existência de recurso sem processo, que é quando o juiz arbitra a fiança e quando ele relaxa a prisão em flagrante. Cabe recurso em sentido estrito. Aonde que eu quero chegar com isso? Que existe ainda um apego absurdo da doutrina em confundir procedimento impugnativo, que é o procedimento pelo qual desenvolve-se uma pretensão impugnativa. Então, o que é apelação? Apelação é um procedimento, cara. É um procedimento pelo qual se vai desenvolver uma pretensão impugnativa, assim como o mandado de segurança é um procedimento, a ação rescisória é um procedimento. E que, por regra de taxatividade, esse é um ponto que eu aponto na tese, taxatividade não é mera descrição, apontar na lei, que aqui, nesse ordenamento jurídico, existe apelação. Taxatividade é mais do que isso. Taxatividade é uma ampla regulação, é uma ampla regra de organização de cabimento de meios de impugnação com uma finalidade muito clara. Eu preciso chegar no bendito fim do conflito. Por isso que eu crio uma regra muito... por isso que a taxatividade, apesar de tratada rapidamente pelos manuais, ela tem uma função muito clara, que é de organizacional. Porque ela não simplesmente fala que aqui cabe recurso, e é esse o recurso. Ela tem uma ampla regulação sobre limites impugnativos. Eu trato isso na minha tese sobre limitações impugnativas. Existe essa análise sobre vários atos jurídicos, seja privados, estatais, enfim, do tema das limitações impugnativas. Qual que é a lógica disso? A lei, a partir de determinado momento ou diante de determinadas situações, ela limita os motivos pelos quais eu posso impugnar um determinado ato. E com uma finalidade muito clara, ela quer preservar aquele ato. Então ela elenca hipóteses que ela acha que são relevantes para só nelas eu poder promover uma impugnação. A ação rescisória é um exemplo disso, muito embora o inciso 5 da violação da norma jurídica faça uma abertura imensa. Mas eu, olhando para o extraordinário e para o especial, eu percebo que há claramente, de ordem constitucional, uma limitação impugnativa, porque eu preciso ir afunilando a discussão para uma hora chegar no término da litispendência. Então, isso tudo que você levantou, e eu acho que é relevante, não me parece mais, diante de tantos fenômenos importantes ocorrendo, ignorar esses novos fenômenos, essas novas situações, e fazer sempre um estudo dissociado. Olha, primeiro a gente vai estudar recursos, e se der tempo, eu estudo ações autônomas. E pior... E outra, viu, Eli, me metendo aqui, e não é que às vezes a gente estuda recurso, a gente estuda apelação, dizendo que a gente está estudando a apelação que serve para todo mundo. Então o problema é pior. Aos meus alunos aí, eu peço mil desculpas. Não, mas assim, sendo muito sincero, evidentemente eu já estou prestes a depositar, estou com a pesquisa praticamente concluída, e eu tenho, assim, uma convicção muito, muito consolidada de que não quero ficar fazendo crítica à nossa doutrina, porque a nossa doutrina dos meios de impugnação é muito boa e melhor do que de vários países, mas para mim existe uma convicção muito clara de que nós estamos trabalhando em cima de argumentos extremamente falaciosos. A doutrina, o estudo dos meios de impugnação se amesquinhou barbaramente por conta dessa postura de ficar reagindo à jurisprudência defensiva, a própria jurisprudência defensiva dando só menos importância para os meios de impugnação, e assim vai. E vários fenômenos passaram despercebidos. Então, no final das contas, o que me parece muito importante é que a gente deixe de lado critérios absolutamente artificiais de distinção entre recursos e ações autônomas, porque isso, ao longo do tempo, sempre gerou muitos problemas. Veja você o que foram as reformas do agravo de instrumento na década de 90. Foram reformas para fechar a via do mandado de segurança. Existia uma fobia contra o mandado de segurança. Uma fobia. Como se impetrar um mandado de segurança contra ato judicial fosse a mesma coisa que xingar um juiz, a mãe do juiz, pior ainda. E, bem ou mal, ele é uma autoridade ali, que pode emanar um ato coator, não tem problema nenhum. Ele se investiu numa função de autoridade. E não há problema nenhum nisso. Tanto é que o objeto de um mandado de segurança pode ser perfeitamente veiculado pelo objeto de um recurso
o mandado de segurança pode ter exatamente o mesmo objeto de um agravo de instrumento, e nem por isso as pessoas ficam horrorizadas. Existe, só para concluir, você falou do ponto da apelação. E é fenomenal ver como, a partir da apelação, a doutrina traça considerações como se fossem universais para todo e qualquer meio de impugnação. Impressionante isso. Trago aqui dois exemplos que são muito curiosos. A Alemanha foi um dos últimos países a reformar o seu recurso de apelação. O recurso de apelação na Alemanha, a doutrina comenta isso, era mais ou menos como o que a doutrina do Código de 39 no Brasil chamava o recurso de apelação, como um instituto de renovação da instância. Então era simplesmente fazer o seguinte: eu viro para o tribunal e falo, tribunal, tá aí, se vira. Como se fosse um mero requerimento para a subida do processo. E houve, na primeira década dos anos 2000, uma reforma muito intensa no recurso de apelação, que colocou filtro no recurso, filtro financeiro, e passou a exigir do recorrente a especificação dos motivos de apelação. Quer dizer, você não vem aqui bater na minha porta só falando que você está subindo, não. Você tem que falar o que está errado, o que a gente precisa analisar para reformar ou não. O efeito devolutivo da apelação relativiza um pouco isso, no exemplo brasileiro, porque permite do tribunal, expande os limites cognitivos do tribunal para qualquer questão debatida para as partes relativamente ao capítulo. Mas perceba o seguinte, inclusive no recurso de apelação, que na época medieval era visto como um reclamo para controle de poder, passou por uma transformação muito grande, a ponto de virar propriamente um instrumento de impugnativo, não é um instrumento de mera remessa dos autos para uma instância superior e pronto, acabou. A dialeticidade está aí para mostrar isso. Eu tenho um ônus de demonstrar o que está errado na decisão recorrida. Então, eu vejo que passaram, e isso é um fenômeno quase que mundial, passou a existir 3 fenômenos no Brasil. Um fenômeno de expansão das ações autônomas, em vários sentidos, um fenômeno de mitigação da utilidade de determinados recursos dos tribunais superiores, como eu disse a vocês, e um fenômeno de que a teoria geral dos recursos não consegue explicar tudo o que vem ocorrendo no campo impugnativo. E tudo isso me chamou muita atenção, e me chama muita atenção, daí porque a razão do trabalho. Mas eu acredito que em linhas gerais, as ideias são essas. Assim, eu não entrei, evidentemente, em outros tantos detalhes e tudo mais, mas a ideia posta é essa. Eli, eu vou fazer só 2 provocações. Uma, eu vou até quebrar o protocolo, mas eu só vou fazer isso porque você é um querido amigo. Uma provocação é ainda em relação ao seu trabalho, mas mais de curiosidade mesmo, você não precisa nem aprofundar, basta só dar a sinalização disso. Foi preciso muita legislação fora CPC para você identificar isso, ou o CPC resolveu muita coisa? Olha, Minami, o que eu percebi foi o seguinte: a abordagem que eu queria fazer, eu assumi um risco, porque o recorte do meu trabalho ficou grande propositadamente. Não foi ele não foi um problema de metodologia, o Eli barbeirou na metodologia. Pode até ser uma barbeiragem minha, mas foi uma barbeiragem calculada. Porque, de novo, quando eu iniciei os estudos, eu estava, antes de ter ingressado formalmente no doutorado, eu era que nem aquele pensador. Sem terminar de ler tudo, eu tinha determinadas convicções que eu estava querendo colocá-las à prova, depois de todas as leituras e estudos. E quando eu terminei, eu cheguei numa conclusão, posso estar completamente equivocado, e possivelmente a banca vai me escalpelar por conta disso. Mas eu cheguei na conclusão de que as minhas premissas iniciais não estavam erradas. Não estavam erradas. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Perdão, não respondi. Então, como ela tinha uma amplitude, eu precisei focar fora do processo civil também. Eu precisei entender determinados fenômenos que a teoria geral dos recursos é uma só, né? A teoria geral não é do processo civil, é dos recursos e deveria ser dos meios de impugnação. Então, o processo penal foi um banco de prova fabuloso.
é impressionante ver como o processo penal tem um refino teórico e técnico em determinados assuntos infinitamente mais apurado que o processo civil. E nos meios de impugnação foi muito curioso ver como determinadas premissas são completamente desconstruídas. Eu dei o exemplo da revisão criminal e do habeas corpus. Está lá, está falando que é recurso. Desde o início do Código de Processo Penal, a doutrina se consolidou falando, não, está aqui como recurso, mas fica tranquilo que é ação autônoma, não se preocupa não. E vou te dizer por quê. O habeas, e aí entra um problema que me parece crasso, que é o seguinte, é confundir a natureza do instituto segundo o objeto da impugnação. Então, assim, você, buscando na doutrina, você vai perceber nitidamente gente que fala assim, não, o habeas corpus não é recurso, porque ele também cabe contra ato de autoridade que não é judiciária, ato administrativo. Então, como cabe fora do processo civil, ele não é bem recurso. Então, você começa a entrar num terreno que forma e conceito se confundem muito. E aí todo aquele formalismo que o processo lutou para vencer, chega no campo da teoria geral dos recursos, ele estava. Aí começou a não fazer mais sentido ainda. E aí você percebe, por exemplo, correição parcial. Dando um exemplo bobo aqui. Ah, não, correição parcial é outra coisa, sei lá o que é. Bota lá no guarda-chuva do sucedâneo recursal e a gente entender o que é. Mas tem lei prevendo que para controle de ato judicial viciado por determinada característica, cabe correição parcial. Acho que a lei que regula a Justiça Federal fala da correição parcial. Taxatividade, está lá, previsto, cabimento, qual que é o vício da decisão, qual que é a conduta que eu controlo. Então, perceba o seguinte, nesse recorte que foi amplo, assumidamente amplo, e deu um trabalho técnico e emocional de lidar com tanta coisa, eu achei que, se não fosse dessa forma, eu ia incorrer nos mesmos problemas que eu acabei observando, que é sempre fazer um exame parcial dos fenômenos e nunca conseguir explicar tudo. Desculpa, só em mais um ponto. Outra coisa que passa despercebido, o Talamini foi um dos primeiros a perceber isso e a tratar teoricamente isso. A gente Talamini é o cara. Ele é. Eu gosto, a Lívia sabe do quanto eu admiro ele. O Talamini foi um dos primeiros a mostrar e a teorizar sobre a DPF contra ato judicial. E a jurisprudência do Supremo frenética, trabalhando com a DPF contra ato judicial. E é interessante ver que tem uma DPF super famosa, que é a DPF da importação de pneus, acho que pneus usados, alguma coisa assim, que você tinha um arcabouço de decisões. Uma parte delas transitada, outra parte sem trânsito em julgado, e a DPF lá para rescindir quantas as decisões que tivessem abarcadas pelo objeto dela. Então, esse fenômeno da impugnação coletiva que eu menciono com relação ao habeas corpus, porque ele é um fenômeno muito evidente hoje, no campo da DPF ele já estava acontecendo. Entendi. Eli, John, você está aí? Me ajude aqui. John Reis. Sim, leva um tempinho para abrir a câmera aqui. Tô aqui sim, diga aí. Vamos fazer assim? Vamos deixar esse vídeo em 1 hora, que é mais ou menos o que ele tá. Vamos encerrar para gravação. Aí eu vou só para quem está aqui ao vivo. Aí você que está assistindo a gravação tem que acompanhar os eventos ao vivo para ter acesso a esses momentos premium. Vamos encerrar a gravação agradecendo a todo mundo que está assistindo a gravação. De assinatura do Pito. Para eu poder perguntar outras coisas para ele. Agora, aproveitando aqui, ele, que você é meu amigo, algumas perguntas mais diferentes aqui. Pode encerrar a gravação, John. Vai pro pay-per-view agora é só assinante